gravação, iniciando, boa noite. Hoje nós já vamos falar sobre... Eu inverti, tá? Foi proposital. Por que eu vou falar primeiro João, para depois a gente falar de Lucas, tá? Primeiro, por que primeiro falar de João e depois falar de Lucas? Quando a gente olha a nossa Bíblia, nós somos estudantes de teologia, tá? Eu não sou EBD, eu sempre brinco, eu não sou EBD, né? Eu não estou aqui querendo também criar nenhuma doutrina nova, mas a gente está estudando e se aprofundando em cima de textos. Quando você pega a Bíblia judaica, a Tanakh judaica, quer dizer, o Antigo Testamento judaico, eles conseguem preservar os seus textos. Por exemplo, quando você pega e vê os pergaminhos do Mar Morto nas cavernas de Qumran, o que está em Isaías lá no pergaminho está na Tanakh deles. Eles conseguiram manter. Por quê? Aquela tradição que nós vamos estar falando o tempo todo, tradição judaica, tradição rabínica, tradição de um fariseu, de um escriba. Eles mantêm uma tradição. Então, se você pegar um pergaminho do Mar Morto, que foi lá, pessoal, se você pegar lá atrás, que foi descoberto, sei lá, não sei, anos 60, anos 50, não sei, e você pegar o livro de Isaías, é a mesma coisa. Está batendo. Mas e no Novo Testamento? Nós vamos achar fragmentos, até quase 500, até 1.000 e tantos fragmentos de Bíblia. Por quê? Primeiro, não tem uma identidade de criar um livro sagrado. Vocês vão entender o que eu estou falando. É diferente de eu sentar e falar assim, vou escrever a Bíblia seguindo todo aquele roteiro. Então, o judeu, o que ele fazia? Quando ele ia escrever com escriba, ele escrevia exatamente aquilo ali na tradição rabínica, ele ia fazer todo o processo. Então, ele conseguia manter uma veracidade, chama-se de codex. Mas, qual é o original do Novo Testamento? Você não vai achar. Por quê? Porque vão ser fragmentos de história. Então, você não vai achar assim, carta tal, tudo ali certinho. Então, muitos textos, por isso que aí vai doer na sua vida, né? A gente pode entender o cano bíblico como curto, longo ou médio. Como assim, professor? Por exemplo, Filipenses. Onde Paulo estava quando ele está escrevendo Filipenses? Preso. Mas nem todas as cartas foi Paulo que escreveu, ou alguém copilou para ele. Então, quando a gente pega, por exemplo, vamos pegar o exemplo aqui Filipenses, só para a gente dar uma introdução da aula. Paulo tá, mesmo em Filipenses, ele está falando de amor o tempo todo. Olha o que ele está falando em Filipenses. Mas, será que não foi um discípulo que o escreve, que ajuda ele a escrever? Ele está encarcerado. Então, hoje nós entendemos que o cano é esse aí, nós vamos fechar com esse. Mas se você pegar alguns textos e fizer uma análise, você vai ver que Paulo talvez não estivesse naquele lugar, naquele momento, naquela hora. Mas, mesmo assim, a gente entende como cano a ser escrito. Beleza. O que eu quero mostrar com isso agora? Da mesma forma, é o que a gente entende, por exemplo, nos livros da Bíblia. Então, João agora é um livro que ele é afirmativo. Mas João tem duas características muito importantes. Uma, ele é afirmativo. Jesus é Deus. Ponto. João não quer saber de mais nada. Jesus é Deus, Jesus é Deus, Jesus é Deus. Mas João também bate contra as seitas que existiam na época, que é a afirmação de que Jesus não era Deus. A aula passada, a gente estava falando sobre Trindade. Lembra que nós finalizamos nossa aula falando sobre Trindade. A igreja tem um péssimo entendimento sobre o que é Trindade.
Por exemplo, eu até coloquei no meu status, mas eu posso colocar aqui no grupo para vocês. As pessoas entendem o Espírito Santo como uma força emocional e motivadora. Jesus foi para o deserto, voltou cheio do Espírito Santo. Ele é o próprio Deus. Então ele já foi, no início, lembra que nós chegamos até a ler na semana passada, os textos, se você pegar Jesus, todo o seu ministério é o Espírito Santo que está ali, todo o seu ministério é a afirmação de Deus como Filho de Deus, então ele é santo, mas ele está cheio do Espírito Santo, é meio complicado. Então, boa noite. Então, João parte do seguinte princípio: Jesus é Deus. E outra, o que está acontecendo para Jesus não ser Deus na visão de João? Aí entra o gnosticismo. Por isso que ele vai falar o quê? E o verbo. João já começa assim. Abre João 1:1. Rapidinho, para a gente já começar a aula assim. Eu aqui, por que não passa aqui? Tem que passar aqui também. Eu não sei, não consigo entender isso aqui. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Então, o que é o verbo? O que você entende o que é o verbo? O verbo é a ação. A ação. O agir. Então, o metafísico. Certo? O verbo está falando de uma coisa metafísica. Ó. E o verbo se fez? Agora sim, a ação, o mover, o agir, se transforma em carne. E habitou entre nós. Oi? Vê. Então, mas não, é igual. Eu estou falando o seguinte: a ação se transforma em carne. Mas esta ação que se transforma em carne é Deus. Por quê? No conceito gnóstico, a carne, a matéria, ela é perecível, ela é má, ela se destrói, ela se corrompe. No mesma partida que o espírito, um ser Deus pode morrer? O que é a morte? Vamos lá, o que é a morte? Vamos pensar na morte. Um texto falava que era a separação da carne, alma, espírito. Então, o que é a morte? É a separação da carne do espírito. Então, um ser imortal se preocupa com a morte? Por que ele não se preocupa com a morte? Porque a morte nunca vai existir para ele. Entendeu? Quem se preocupa com a morte? Um ser mortal. Um ser mortal. Então, vamos entender esse conceito. Pode um ser Deus morrer? Não. Mas e se ele for um Deus homem? Pode ele morrer? Não, mas então viu? Não, eu sei. Não é isso que eu estou perguntando. Ó, presta atenção na minha pergunta. Nós estamos entendendo que um ser Deus não pode morrer. Por quê? Ele é imortal. Mas agora, esse ser é um homem Deus. É diferente. Ele pode morrer? Pode morrer. Está na carne, porque ele se fez carne. Habitou entre nós. Então ele está passivo para sofrer as mesmas dores. Mas ele continua sendo Deus. Pode morrer? Pode. Ok? Viu? Mas no mundo gnóstico há um problema. Não encaixa. É o que muitas pessoas vão falar assim: como pode ser Jesus Deus e ter morrido? Acha que é uma fraqueza. Então agora eu vou fazer aquela pergunta valendo 10. Por que Jesus morreu?
Não, água, 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 água. Não. Vai, você achou o rastro. Vai, não sai dele. Porque Jesus morreu. Vou dar uma dica. Cordeiro que tira o pecado. Gente, é o que João vai abordar. O cordeiro que tira o lá, exatamente. Então, todo o sacrifício lá atrás do Antigo Testamento, agora em Jesus se torna a questão central. O sacrifício final. Então, de novo, por que Jesus morreu? É o cordeiro que veio ao mundo para tirar os pecados. Mas por causa de quem? Por causa de Deus. Precisava de um sacrifício. Ó, até então o sacrifício do Antigo Testamento está nesse nível. Mas agora, para tirar o pecado do mundo, precisa de um sacrifício de um outro cordeiro. Esse cordeiro serve daqui? Não. Qual cordeiro? Um outro cordeiro. Exatamente. Agora sim. Mas para aplacar a ira e a justiça de quem? De Deus. Exatamente. É isso que a gente tem que entender. Tanto que é o único que em Apocalipse, que João já começa Apocalipse falando, é o único que pode meter a mão no selo. Ninguém. E ele fala, o cordeiro. De novo ele bota essa expressão, o cordeiro. Então, para resolver o problema da justiça e da misericórdia, precisava de um sacrifício diferenciado. De quem? De um cordeiro diferente. O cordeiro tem que ser que tira o pecado do mundo. Então, toda aquela expiação do Antigo Testamento, elas perdem o valor. Por que que perdem? Porque elas são apenas expiações. E quem tira o pecado são Deus, né? Então tem que ser um próprio Deus. Entendeu agora o porquê que Jesus morre por você? Porque para aplacar a iniquidade do homem, do pecado e da justiça. Agora você consegue entender a visão de João. Por isso que João vai colocar Filho de Deus, Cordeiro. O Cordeiro. Eu não sei por que não passa aqui, não passa ali, eu não estou entendendo. Só passa a metade desse negócio. Ele só está aqui. Mas dá para entender como João entende o seu livro? E aí nós estávamos conversando aqui sobre a questão de Jesus sendo a referência do homem Deus. Aí você fala assim, por que você colocou João na frente de Lucas? Não coloca ordem no texto. Ei, olha só, esse aqui passa aqui não, né? Eu não sei. Porque não está passando. Só passa aqui na minha tela. Você está passando na sua tela? Lá no pai. Não sei se... Não. É que deve ter algum botão de crise. Olha aqui pra mim, você conhece? Vê aqui, porque eu não sei. Só deu palpite. Não, eu não sei o que tem que fazer aqui, porque não está passando. Tá, mas... Encheu? Troca aqui então pra gente ver. Então é a peça que está frente do computador. Só que... Precisa mexer ali. A gravação tá aqui. A gravação tá aqui, tem que perseguir aqui. Vai aparecer aqui. Ela tá aqui, ó. Ela tá rolando aqui. Oi? É esse aqui que você quer? Isso. Show de bola.
Obrigado. Beleza? Então vamos lá. Então, qual é a preocupação de João? Colocar Jesus como o Filho de Deus. Então, de cara, eu tenho que entender que naquele mundo, naquela época, há um conceito muito forte de matéria e espírito. Olha o que nós vamos estar vendo nos dias de hoje. Olha o Espírito Santo. Eu vou colocar umas frases aqui. Vou passar para a Isabela. Isabela, coloca no grupo para mim, rapidinho. Meu Deus, vou achar aqui quem. Gabriel, deve ser Gabriel, deve ter. Olha só um minutinho. Depois eu pego, agora não vou pegar agora não. Depois eu pego. Tá, te passo. Coloquei as frases aí, por favor, Gabriela. Coloca no grupo. Não, mas pode ficar aí. Então, vamos aqui. Então, João escreve para um grupo que está vivendo uma ocupação grega. João vai mostrar Jesus sendo o homem que tira o pecado do mundo, começa a mostrar os seus ensinamentos, mas agora João também não está se preocupando agora em lidar com grego, romano, judeu. Ele coloca todo mundo na mesma situação. Quando a gente olha as cartas paulinas, os escritos paulinos, a gente fala assim, nossa, Paulo escreveu muita coisa. Mas olha João, escreve o Evangelho, escreve cartas, escreve Apocalipse. As cartas joaninas são fortes. E aí, abre João 10, 22. E eu queria, por favor, que vocês fizessem um pequeno exercício agora, assim, só uma atividade. Então, rapidamente, só para a gente ter esse entendimento. Jesus está no templo. Eu quero que vocês façam uma pesquisa nesse texto de João 10, 22. O que está acontecendo exatamente? Por que esse texto vai ligar a primeira aula de João 10, 22 de Matatias Macabeu? Faça uma pesquisa e vocês vão procurar na internet exatamente qual o contexto histórico dessa passagem. Por que Jesus está... O que é a festa da dedicação? Procura assim na internet, ó. Festa da purificação ou festa da dedicação Macabeus. E bota assim, barra Jesus. Vai te achar, vai te dar algumas referências. Viu como vai estar ligando os Macabeus lá em Jesus no templo? Como é que é o tema? Macabeus, Matatias Macabeu. A festa da dedicação. Coloca aí, origem da festa da dedicação. Você vai achar alguma coisa na sua internet aí. É o Hanukkah? Hanukkah. Então, opa, Hanukkah. Matatias Macabeu. A festa de Hanukkah, que é a festa da purificação, a festa da dedicação. Jesus era judeu, não era colombiano. Então, Jesus está o quê? Na festa de Hanukkah. Vê se você acha alguma coisa em relação a exatamente esse texto. Jesus na festa de Hanukkah no templo. Coloca assim, você vai achar alguma coisa. A festa judaica comemora a rededicação do templo de Jerusalém após a purificação dos Macabeus, que libertaram os judeus da opressão dos seleucidas. Então, Jesus está celebrando o quê? A purificação do templo dos Macabeus. Pode falar. Entendeu? Então, você entendeu o que eu estou falando? Entendeu? Viu? João está mostrando o seguinte: Jesus. Agora vamos lá. Há alguma referência em outro texto desse aí? Vamos lá. Há alguma referência, ou sinótica ou não sinótica? Vê lá.
Porque, na verdade, Lucas e Atos é um texto, é um livro só. Purificação do templo. 5. Não. João. João 10, 22 é o texto. Ó, o candelabro judaico, cada uma haste é uma festa, tá? São 8 ou 7 festas. São 7 festas. Pentecoste, Hanukkah, Yom Kippur, festa da colheita, cada uma daquelas festas. Então, o que você vai entender ali? Que Jesus está celebrando a purificação do templo por causa de uma guerra judaica que purificou o templo judaico. Porém, o templo agora não perdeu a sua purificação, porque Herodes agora o saduceu, o fariseu, todo esse pessoal agora contamina o templo. E aí, Jesus está sendo questionado nesse texto de João 10, 22. Fala logo, você é filho de Deus? Não é isso que ele... Você quer falar alguma coisa? Não, é que a única diferença que faz é que ele estava nos Atos. No Pórtico de Salomão. Exatamente. Então, continua lendo João 10, 22. Ó, olha o questionamento dos judeus daquela época contra Jesus. 10, João 10, 22. Vai lá, continua. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, e era inverno. E Jesus caminhava no templo, no Pórtico de Salomão. Então, vindo os judeus, o rodearam e disseram: até quando tu irás deixar-nos em dúvida? Então, peraí. O templo está todo enfeitado. É uma festa. Todo preparado para a festa de Hanukkah. Jesus está olhando os pórticos, o átrio, o templo. Está andando no templo. E aí o pessoal, o fariseu, está questionando, vem cá, resolve logo. Você é ou não é o Filho de Deus? Vai. Olha o que vai acontecer nessa história, ó. Se tu és o Cristo, dize-nos claramente. Respondeu-lhe Jesus: já vos tenho dito e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testemunham de mim. Peraí. Vamos entender. Seja claro. Jesus não foi claro? Aí ele está falando assim, qual é o ofício de Cristo? O que é o ofício? Ofício de um pedreiro. O que é? Sim, mas parede, construir, medir, tudo referente a um pedreiro, ele tem que saber medir, calcular, ele tem que saber. Então, o ofício é aquilo que a profissão exige. A obra, né? Então, o que é o ofício de Cristo? Lá no Antigo Testamento, qual é o ofício de Cristo? Curar, fazer milagres, ressuscitar. Ele está falando, mas eu estou mostrando os meus sinais. Vocês não estão vendo ainda? Vocês não estão entendendo o que eu estou fazendo? Por isso que os discípulos de João, o Batista, vai falar assim, você é o Cristo? Ó, viu? Você é o Cristo? Aí ele vai falar, os cegos veem, os coxos andam, tal. Mas não são os discípulos dele, são os fariseus. Continua, ó. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testemunham de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como eu já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. Peraí. Ele está falando para pessoas que não o vê como Cristo, como Deus. Ele fala, vocês não são as minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E reconhece. Isso aí, vai. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e nenhum homem as arrancará da minha mão. Jesus veio para todos? Sim ou não? Sim. Veio para todos que creem. Todo que crê. Então, quem não tem fé, é o que ele acabou de falar. Vocês não são minhas ovelhas. Viu?
a teologia da prosperidade, ela gera um falso evangelho. Quem não crê em Jesus não está inserido no reino. Ele largou bem claro, olha só. Vocês não são as minhas ovelhas. Vocês não creem em mim. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Vocês não ouvem. Aí agora, a teologia da prosperidade gera uma igreja fragilizada. De que sentido? Vem todo mundo do jeito que quer, sem crer. Aí sim, agora começam os problemas das igrejas. As pessoas estão vindo para a igreja achando assim, mas Jesus é Deus mesmo? Será que pode? Será que pode? Será que pode isso? Será que não pode aquilo? Cheio de coisa. É igual o cara falar assim, o islamismo prega amor, não prega morte. Lê o Alcorão que ele vai ter textos que fala que tem que matar quem desobedecer a Allah. Está lá. Não, mas aí é profético, aí é simbólico. Não entendo isso. Então Jesus está sendo bem claro. Eu não lembro agora o versículo que o próprio Jesus fala que aquele que o Pai entregou, esse jamais... Então vamos contextual da Bíblia. 3,16. Vamos lá. Recita para mim. Porque Deus... Peraí, vai devagar. Já atropelaram o trem aí. De novo. Que Deus amou o mundo. Que? Qual é a condicional? O crer. Então quem é que pode ter vida eterna? Quem crê. Quem não crê, não tem vida eterna. É João que está falando. Viu como é que João é claro? Se não creu, não tem vida eterna. Não tem um meio termo. Não, por isso que a pessoa se converte. Dá o Evangelho de João. Lê o Evangelho de João. Se você leu, lembra quem vai lembrar aqui das antigas que você ganhava dos Gideões um livro de Salmos, não era? E o Evangelho de João e os Salmos. Para quê? Você lia o Evangelho de João todinho, cartinha. Você dava, tudo gatinha isso. Um livrito. Cara, isso aí era sensacional. E uns salmos. Por quê? Se você não entender que Jesus é um homem-deus, a sua cabeça vai ter problema. Mas continua no texto de João 10. Eu quero ficar nesse texto mesmo. Meu Pai que deu a mim é maior do que todos, e nenhum homem pode arrancá-las da mão de meu Pai. E eu e meu Pai somos um. Então os judeus pegaram outra vez pedras para apedrejar. Peraí, quando ele fala eu e o Pai somos, o que eles pegam? Aonde eles estão? Festejando o quê? Mas já botou a mão na pedra, velho. Que isso? A cabeça deles endói. Como assim? Como assim, viu? Eles acabaram de perguntar se Ele fala, eles não conseguem. Você entendeu a situação? Eles estão aonde? Numa festa de dedicação, de purificação do templo. Pergunta para Jesus. Seja claro. Que ele vai doer a alma. Você entendeu a situação? Eles estão no templo. É isso que eu quero que você entenda. Então, eles estão no templo. Ali tem romano, grego? Não. Quem tem ali? Judeu. Amados, me perdoa, tá? Se você chega para um cara que é judeu, você fala assim, você é judeu ateu? Beleza, não tem problema. Olha, eu sou judeu, mas sou ateu. Pode ser. Sou judeu agnóstico. Sou judeu, mas tenho um conceito budista. Sem Cristo. Mas fala que é judeu e crê em Jesus. O balai de gato se arruma. Como assim? Você pode ser ateu. Você pode ser budista, hinduísta, sendo judeu. Mas não pode pensar que Jesus... Aí reclamam de quê? Secretismo, discriminação,
de racismo, essas coisas todas. Mas até mesmo esquisito não, o judeu que é ateu, olhando de fora. Mas não tem cristão ateu? O que mais tem é cristão ateu. Muito cristão ateu. Vamos lá. Lê. Você colocou no grupo a frase? Olha, você falando agora tem cristão ateu. Eu estava vendo ontem no debate falando que tem cristão que não acredita nem na volta de Cristo. Não tem nada. Quer ver? Nós estamos falando de Jesus, né? Que já é difícil de entender. Lê essa frase que ela colocou no grupo aí sobre o Espírito Santo. Vê se não é o que está acontecendo. Colocou no grupo? Esses 3 slides. São só 2, mas está repetido um aí. Mas lê um aí, por favor. Do enfatiza, que muitos confundem. Isso, vai. Enfatiza que muitos confundem manifestações culturais ou emocionais com a verdadeira operação do Espírito Santo. A ausência de discernimento bíblico gera distorções e práticas que afastam da ortodoxia cristã. E o outro? A sociedade atual frequentemente reduz o espírito a uma força intelectual ou um poder motivacional, perdendo a noção de sua personalidade e divindade. Essa visão difusa é influenciada pela secularização, onde experiências subjetivas substituem a fé bíblica. Alerta para o fato de que muitos, inclusive dentro da igreja, confundem a ação do Espírito Santo com simples impulsos emocionais ou motivações interiores, negligenciando sua atuação objetiva na comunidade cristã. Viu? Isso é o Espírito Santo hoje. Quer ver? Vamos dar um exemplo. The King of the King, não sei o quê. Pelo amor de Deus, velho. Quem para ouvir isso? Eu estou escutando os alunos da Trindade ontem, na turma de terça, né? The King of the King, o que? Eu falei, por que vocês estão tanto com esse papo? Você não conhece não, pessoal. Mas vamos lá. Atrás de um picaretão tem um picaretinho. Isso é picaretagem. Mas por que cai? Porque não estuda a Bíblia. Não lê Bíblia. Eu nem entendo essas coisas. Não, porque está exatamente transformando. Para mim, isso daí é só uma chave de ideia. Mas a teologia da prosperidade, ela gera exatamente isso. Uma não compreensão de Jesus. Mas como assim ele morreu? Morreu para me salvar. Mas como assim? Ele é fraco, mas um Deus não pode morrer, mas um homem pode. Mas é um homem Deus, tá? Então, olha só. Eles queriam tacar pedra em Jesus e matar ele dentro do templo. Então, Jesus está colocando, é o cordeiro que tira o pecado do mundo, mas vai morrer na hora certa. Várias passagens. Jesus, gente, ele só está andando dentro de Israel ali. Ele não sai para as 10 cidades, para Decápolis. Ele está no centro ali. Jesus está indo para... Olha a visão. Jesus está andando em Jerusalém, ali, as cidades ali, circunvizinhas, participando de festas judaicas. Jesus está vivendo o conceito da lei judaica, lendo os textos na sinagoga, e está deixando muito claro a sua mensagem. Não quero uma nova religião. Eu quero que você entenda seu relacionamento com Deus e com o homem. Mas se você não consegue entender que o mundo hoje, nos nossos dias de hoje, está vendo um Jesus diferente, é o que a gente vê essas meninices evangélicas, onde as pessoas aceitam qualquer camarada falando que está vendo um anjo. Velho, imagina, parecer que você está vendo um anjo. Os caras veem anjo assim, parece que está vendo qualquer coisa. Por quê? Porque a falta de conhecimento bíblico faz com que a pessoa acredite nessa motivação emocional. Mas quem tem base bíblica fala assim, mas da onde tirou isso? Onde esse cara está tirando esse negócio aí? Quem é ele? Aí ele cobra, ele filma, tira a filmagem, tira a cobrança. Se vai continuar a mesma história. Então a teologia, por quê? É muito mais fácil eu tangenciar a fé, quer dizer, tocar, materializar a fé, do que eu crer que um ser
espiritual entra nesse... Olha que viagem. Um ser espiritual entra nesse mundo para se transformar em carne e sair desse outro lado em carne, santo, perfeito, não perfeição estética, perfeição de ausência de pecado, morre e ressuscita. Não é uma coisa meio... Como assim? Ele estava lá no céu, no mundo espiritual, ele entra por esse mundo como? Em carne. Só um minutinho. Você se lembra de você antes de nascer? Entendeu a minha colocação? Quem era você antes do nascimento? Você tem vivência desse período antes de entrar nesse mundo? O que te liga nesse mundo? Não, o que te liga nesse mundo aqui, nesse mundo real? Esse mundo material, o que te liga aqui? O quê? Mas o corpo precisa de quê? Sentidos. Visão. Tá. Eu não enxergo muito bem, mas você repara que tem gente que não enxerga cor? Cor, é. Tem gente que não enxerga. Tem um colega que só enxerga preto e branco. Tem gente que não consegue sentir cheiro. Tem gente que tem problema com tato. Então os sentidos são falhos, não são, às vezes? Sim. Quem te diz que realmente você está aqui? Seus sentidos são falhos. Quem diz que a gente não está vivendo um grande sonho? Matrix é filosófico. É filosofia. É porque você está pensando. A única forma que eu tenho certeza que eu penso. Você sabe que você pensa, você existe. Eu penso. É a única certeza que eu tenho é de Gilson, velho. E você é de vocês. Ué? Não, eu tô vivo, eu tô existindo, eu tô pensando, eu tô interagindo. Mas você tem que pensar em você, eu tenho que pensar no Gilson. Agora, olha só, um ser que está antes do nascimento já está vivenciando tudo isso. Aonde? No Antigo Testamento. E semelhante ao Filho do Homem, na fornalha, tal. Lá na Gênesis. Esse ser, gente, do Antigo Testamento, Cristo, ele está aparecendo várias e várias vezes no Antigo Testamento. O problema foi que Jesus falou que ele é o Cristo. Por isso que ele falou assim, vamos tacar pedra. Já juntou a mão nas pedras, vamos tacar pedra agora. Acaba com essa história, esse cara é louco. Vão chamar Jesus de demoniado. Acha aí já, para a gente já fechar essa história mesmo. Ó, João 10. Estamos em João 10 ainda. Tenta achar que vão chamar de demoniado. Ele pega um pedra, já quer tacar pedra nele, quer acabar com a vida de Jesus ali mesmo. Falar que está com o demônio. O negócio ficou estreito de cara de uma festa, hein? Viu assim, logo depois que eles pegam as pedras, eles começam a insultar. Aqui ele fala Deus de Jesus. Muitas obras da parte do meu pai nos têm mostrado. Qual dessas obras me apedrejaram? Olha a filosofia de Jesus, ó. Eu já fiz tanta coisa, eu já curei, já fiz, já aconteci. Você vai tacar pedra por qual? Porque eu curei no sábado? Porque falei que estão perdoados os seus pecados? O que é mais fácil? Pegar a tua cama e anda ou perdoar todos os seus pecados? Viu o que ele está falando? Tá, só resolve aí. Eu vou levar pedrada por qual? Ó, continua o texto, que esse texto foi boa você ter puxado esse texto de Matatias. Os judeus responderam dizendo-lhe, não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus. Viu? Olha, viu? Sendo tu homem, se fazes Deus. Sacou?
Viu? Viu como é que João quer enfatizar que Jesus é Deus? Mateus quer enfatizar que Jesus é rei. Marcos quer falar que Jesus é servo. Mas João, Jesus é Deus. E aí ele vai falar assim, por causa das suas blasfêmias. E ele vai sempre mostrar o que é mais fácil. Curados estão os teus pecados, pega a tua cama e anda. O que é melhor? Escolhe. O que é o importante? O querigma. O que é o querigma? A essência. O rapaz paralítico foi curado. Sobre a essência de Jesus era 100% pura, né? Perfeita. E a nossa essência humana? Nós somos pecadores, nós somos Romanos 7. Nós já nascemos. Nós nascemos em pecado. Essa semana nós entramos numa discussão com uma pessoa que é católica, ela falou, não, a nossa essência é boa, Deus não criou nada ruim. Não. Até. Vamos entender a colocação. Nós somos teólogos, temos que entender a colocação. Eu não sei se eu for escrever, vai pegar. Bom, espero que escreva, né? Ou sair dali, não sei se vai sair do foco. Vou ter que escrever. Não, eu gosto de quadros, eu não gosto de ficar sentado. Tá, vamos lá. Da onde veio sua alma? Já que a gente falou de alma, né? Agora é alma, né? Tá melhor. Da onde veio a nossa alma? Da onde veio? É a antropologia bíblica, não é a aula aqui. Mas vai ajudar ao entendimento dessa questão de Jesus sendo Deus. Porque a alma dele, a sua parte imaterial, está presente o tempo todo. O que acontece é que agora essa parte imaterial se transforma material, que é o nascimento. Beleza. Mas vamos lá. E a alma? Ela é pura? Então, tem pré-existente, criacionista e traducianismo. E não vai aguentar, não. Já era. Traducianismo. Tem outro não? Vamos lá. Pré-existente. Deus criou todas as almas, colocou num pote de alma. E essas almas estão em algum lugar que eu não sei onde está. Certo? Vai nascer no corpo, vai jogando uma alma. Tenta imaginar uma linha de produção. Ploc, 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 ploc. Alma bate, entra no corpo, fechou. Entendeu? Aí às vezes a máquina dá um... A esteira anda desalinhada aqui, cai uma alma no corpo estranho, aí o cara vai lembrar das vidas pré-existentes da época de Faraó. Só graça, né, velho? Mas é uma teoria aceita pelos pagãos. Vamos lá. Agora vamos que você falou aí, da alma. Deus, aqui, só quem cria a alma é Deus. O homem não pode criar a alma. Então, Deus está fazendo as atividades de Deus, quais são? Não sei. Ele para o que está fazendo e ele cria uma alma. Entendeu? Deus cria uma alma. Deus está lá fazendo as coisas de Deus, parou, opa, vai nascer alguém aqui no mundo. Maricá, vai nascer uma criança. Pá, para, cria uma alma. Criacionista. Como é que essa alma entra nesse mundo? Aí agora é onde ele está falando, ó. É onde ele está dizendo. Entendeu onde ele está falando? Ela entra pura. Por que ela entra pura? Por quê? Foi criado pelas próprias mãos de Deus. Então ela entra pura. Sem pecado.
Mas aí você cai num grande problema. E a redenção de Cristo atinge essa alma? Não precisa. Precisa. Se eu tirar Adão da história, se eu tirar Adão, presta atenção no que eu vou falar. Tira Adão da sua Bíblia. Adão. Qual o problema que vai gerar nisso? Tira Adão. Só Adão, só Adão. Então, o que você tirou? O problema do pecado original. Um simples Adão. Porque é por causa de Adão que tem Bíblia. Ué, Deus agora tem que se revelar ao homem através da Bíblia. É por causa do pecado de Adão que Deus fala, agora tem que começar tudo de novo, mas de um outro jeito. Virá aquele que esmagará a cabeça da serpente, Jesus. Viu? Então, se você tirou Adão, não precisa de Jesus. Sim ou não? É porque se Adão gerou pecado, não tem redenção. Então, qual é o propósito? Redenção. Esse é o propósito. Aqui não precisa de redenção. Como? Vai ser é como se estivesse criando um monte de Jesus. Sim ou não? Se é da mão de Deus, como é que Deus fez quando criou o bonequinho de barro? Adão. Aqui é criando vários Jesus e vários Adão. É uma fábrica de Adão e de Jesus. Jesus que está fazendo? Precisa de redenção? Não. Nasceu na mão de Deus, Imago Dei. Sim ou não? Traducianismo. Traducianismo. Escreve aí, traducianismo. Ó, entendeu? Ó, coloca aí, pré-existente. Isso aqui não é aula não, tá, gente? Aqui é outra aula. Mas pré-existente, criacionista e traducianismo. Traducianismo. Entendeu? Agora, no conceito traducianista da alma, eu tive que sair da aula para responder a sua pergunta. Tô brincando, tá? Eu gosto de brincar na sala, senão minha aula é chata. Minha aula é chata, eu tenho que fazer ela ficar engraçada. É o homem gerando corpo, alma e espírito. Vida na vida. Então, quando o homem gera, a mulher gera uma criança, gera corpo, alma e espírito. E aí, o que acontece com essa alma da criança? Não faz essa sobrancelha, não. Vai pulgando. O que acontece com essa alma, dessa criança, quando entra no mundo? Ela precisa de Jesus? Não. Ela já nasce no pecado? Não. Ela nasce no reino. O que eu falei desde lá de trás? Jesus prega o reino. O reino. Reino. Jesus prega o reino. Uma criança recém-nascida, ela precisa de Jesus? Por quê? Vai deixar em mim hoje, porque de tais é o reino. Uma criança, de novo, uma criança precisa de Jesus? Não. Ela está no reino. Não, tá certo. Agora o problema é quando ela deixa de ser criança. Aí balaio de gato. Aí agora ela sai da inocência. Agora eu não sou psicólogo, eu não sou pediatra, eu não sei o que eu não sou. Eu sei o seguinte. Até ela não sair de inocência, é uma criança de 2 anos, tá no reino, cara. Ela não tem maldade. Não tem nada. Quando a criança perde a inocência, agora ela precisa de Jesus. Então, ela é o quê? Passível de julgamento.
Aí você vê uma criança de 12 anos de idade hoje, tem mais experiência que a gente na vida. Aí você fala assim, é uma criança. Não, ela já perdeu a inocência. Ela precisa de Jesus. Porque se ela morrer, mesmo como criança, obrigado, ela agora é passível de julgamento. Viu a responsabilidade da igreja? Então, criança recém-nascida, ela já tem um reino. É dela. Mas do momento que ela perde a inocência, agora a história é outra. Agora, quando ela perde, aí eu não posso afirmar. Aí o pediatra vai falar, o sociólogo, o filósofo, eu não sei quem vai definir o que é ou não é criança. As crianças, lembra daquela escola lá no Rio? Sempre lembro disso. Que o cara entrou na escola, acho que em Realengo, né? Matou um monte de criança. Quantos anos tinha aquelas crianças? 14, 15 anos. Tá, velho. Vamos lá, criança no Realengo, 14, 15 anos de idade. O que você acha? Elas eram inocentes? Mas os nossos olhos são crianças, porque viveram uma vida limitada por um imbecil, um maluco. Mas a inocência já perdeu ali há muito tempo. Então, elas são passíveis de julgamento. Entendeu a visão de João, então, agora? Ficou claro a afirmação de João? Então, Jesus é Deus, ponto. Tira o pecado do mundo, ponto. E é isso que nós temos que entender. Ele não quer discutir se Jesus é ou não é Deus, porque aí você vai ver no próprio tempo. Mesmo por toda a questão grega, mesmo por toda a questão filosófica, ele manda uma resposta totalmente filosófica. Vocês não estão vendo o que eu faço? O que ele está dizendo com isso? O que você precisa entender quem que é Jesus? Fala para você, para mim hoje. O que a gente precisa ver Jesus hoje? As pessoas, tem gente que você pode colocar Jesus na frente dele, que ele não vai aceitar Jesus. Você pode mostrar um anjo na frente dele. Não adianta, é o que ele está falando. Quem ouve a minha voz, entende quem eu sou. Aí volta aquela pergunta de novo. Jesus veio para todos? Não. Veio para todos que creem. Viu como é que já mudou a regra? Não, ele amou a todos. O projeto era que viesse todos, mas nem todos creem. Nem todos creem. É a dura realidade. Mas a teologia da prosperidade gera uma falsa conversa aí. Não, vê como tá, do jeito que você tá bom. Não precisa crer, não. Precisa crer, precisa confessar, precisa ter metanoia, porque precisa disso aí. Viu como é que mudou a regra do jogo? Gente, eu sei que vai doer na alma de vocês. Mas quanto mais você recebe de ensinamento, mais pesado fica a Bíblia para você. Porque você começa, sabe o quê? Olhar para aquele seu parente, para aquele seu colega, para aquela pessoa que é porque ele está na igreja. Tem gente que está vindo para a igreja com um anzol na boca, porque o pai manda, a mãe manda, o marido manda, a esposa manda. Vem porque tem que vir, precisa vir, não dá ruim, mas não entendeu o reino de Deus. O coração está longe. Você falou tudo, o coração está longe. Sabe por quê? O coração não está no reino. É essa a afirmação forte de João. Isso daí, Pode... eu estou falando isso para me lembrar assim, no dia que eu me converti, que é algo, principalmente quando você não vem de uma base referente a nada ao cristianismo, quando você tem aquele impacto com Cristo, aí cá na frente que a gente vai começar a entender aquilo, sabe? Porque por muito tempo... Parece que você não crê, parece que é como se tirasse escamas, já reparou? Você chega pro cara e fala assim, cara, aceita Jesus, você está morrendo. Tem gente, na boa, que está morrendo. Tem gente que fala que eu já aceitei desde que nasci. Eu sou filho de Deus. Todo mundo é filho de Deus? Todos são criaturas. Aí você fala pro cara, o cara tá xaropando, fumando, cheirando, bebendo. Aí você fala assim, não, amado,
Você é criatura. Mas parece que você fala que é criatura, você que é um bicho, né? Sim. Mas, então vamos lá. Você agora vai me explicar. Por que você... O que te faz ser filho de Deus? Olha a pergunta que eu vou fazer para você. Ele faz a gente ser filho de Deus? Oi? Ele é meu pai. Então, se você crê que ele é o pai, o que você tem que ser? Filho e obediente, né? Obediência. Então, quem é filho de Deus? Aquele que obedece. Oi? Todos que creem e obedecem. Obedece. Que crê e obedece. Entendeu? Essa é a resposta. A diferença entre criatura e filho é que filho obedece à vontade do pai. Qual é a vontade do pai, então, agora? Que você tenha uma vida reta, santa, purificada, seja humilde. É isso que eles estão pregando humildade, eles estão pregando coisas simples. Só que a igreja hoje, ela ficou extremamente confusa. Aí vem um garoto de não sei há quantos anos falando um monte de besteira e as pessoas estão crendo nisso. Mas já eram para estar sentado aqui do meu lado, assistindo a aula, para não falar essas batatadas. Então João está vivendo. E aí, olha que legal do João. Vamos dar, sabe? Vamos falar da vida dele, né? A gente vai falar da vida dele. A gente acha que João é amor só? João não é amor, não. João já está chegando com o pé no lustre. João enfrenta Diana. O tempo de Diana era o filho do trovão. O bicho era filho desencapado. Vê João, a gente olha João, o discípulo do amor, nada. E Roma o pune de uma forma irônica. Triste e irônica. Você reclamou de Diana, lá no tempo de Diana, não tem a passagem que ele vai para lá, vai bater de frente? Reclama lá com o pessoal de Diana? Ah, é? Você vai para Patmos. Patmos, na mitologia, é que Diana dá a humanidade. Você vai ficar aí. Lá não é uma prisão. Os últimos dias de João é num lugar aonde era dedicado a Diana. Mas ele não foi. Tenta imaginar. Não. Tenta imaginar você falando mal da sei lá qual coisa aí que você imagine ruim, e alguém falar assim, seus últimos dias, você vai para esse lugar, vai ficar lá. Lá não é uma prisão. Lá não é prisão. Isabela, você vai ficar lá nos seus últimos dias. Você falou mal lá do acarajé, você vai ficar lá naquele lugar lá. Só sentindo o cheiro de galinha com quiabo. Você falou mal de galinha com quiabo, você vai ficar lá no fogão de Minas, lá só galinha com quiabo, lá ali. É uma prisão espiritual, né? Não é uma prisão, exatamente. Não, é uma prisão espiritual. Porque ele sabia o contexto viu? daquele lugar que ele Então ele está nos seus últimos dias escrevendo cartas. Por isso que ele escreve as cartas, a gente vai, né, se tiver aula de escatologia, ele está escrevendo as cartas ali, tendo revelações, sendo levado ao futuro. João está sendo levado ao futuro. Olha quando ele fala como se fosse uma serpente correndo. Cara, são trens, cara, ele está vendo o futuro, velho. Só que ele não está entendendo nada. Então ele escreve do jeito que ele acha que é. O cara está em Patmos, mas está recebendo revelação dos últimos acontecimentos, dos últimos momentos. Mas está onde? Em Patmos. O último remanescente. Achou algum texto? Quer falar? Então, os últimos discípulos de Jesus estão em Patmos, numa ilha onde era dedicada a Diana, devia ter toda a oferenda de Diana. Ele está lá, passando seus últimos dias, mas mesmo assim, Jesus ainda dá, Cristo no caso, agora não mais Jesus, dá uma última missão. Você tem uma última missão. Você vai escrever os últimos dias. Esse é o Evangelho, esse é João. A gente não olha só como discípulo do amor. Não é apenas um discípulo que encosta a cabeça no peito de Jesus, mas é um que defende veemente, fortemente a ideia de achar que Jesus não é Deus. Você está entendendo quem é esse homem? Então, não é apenas assim textos, que Deus amou o mundo. Não.
Ele é firme nas colocações dele. Então esquece esse discípulo do amor. Isso aí é filho do trovão. Isso está estressado, bate de frente mesmo. Não tá nem... Quem é que todo mundo corre? Quem é que fica na cruz? Quem é que fica perto? Vamos lá? Olha só, todo mundo correu. Quem é que fica? João. Tô aí, velho. Viu? O amado. Mas era também o filho do trovão. O estressadinho batia de frente também. E achavam que Pedro era o... Chega nem perto, né, Pedro? Pedro se converte na casa de Cornélio, velho. Pedro se converte lá na frente. Conversão genuína dele até então. Você já conhece, não sei se vocês... Vamos lá, abrem João, onde Jesus está aparecendo para os discípulos. Tudo em João, ó. Olha que legal, nós estamos fechando o livro de João, onde ele fala assim, tu me amas? Não é? Você já conhece a história, acho que é João 21, Isabela. Vê qual é o texto. O último capítulo de João. O último capítulo de João. Achou o último capítulo de João? Que ele vê os discípulos pescando. Então, vamos lá. Vamos entender o cenário que João está pintando para você e para mim. Jesus foi crucificado. Passa 3 dias morto. Ressuscita. E aparece aos discípulos. O que os discípulos estão fazendo? Então, acha Jesus vendo eles pescando. Acha esse texto. João 21, 9. Vai. Não, Jesus é o primeiro. Depois disso, quando ele vê os discípulos pescando. Aos discípulos junto do mar da Galileia. Tiberíades, Tiberíades, mesma coisa. Deste modo. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael. Não, eu quero os 3 pescando. Eu quero essa parte. O último texto lá onde eles estão pescando e Jesus aparece para eles na beira do Tiberíades ou da Galileia. Simão, Pedro, vou pescar. Então, peraí. Vamos lá. Eu gosto desse texto. Esse texto deve ter um replay. Seu melhor amigo morre, primeiro apanha, sofre, seu melhor amigo. Seus melhores amigos, você passa, você morre, você apanha, acontece tudo contigo. Eles falam assim, vão pescar. Você entendeu? Nem chorou. Você entendeu? Se coloca assim, você tomou uma coça por causa de uma galera aí que falou que era teus amigos, você apanhou igual cabrito em horta, e aí acontece tudo isso, você vai para a cruz, morre, ressuscita, você vai lá no mar da Galileia, aí um abençoado dos 3 fala o seguinte, vou pescar lá para Maricá. Está entendendo você? Vamos lá, continua, Isabel. Texto. Mas ao romper da manhã, Jesus se apresentou na praia. Todavia, o discípulo não sabia que era ele. Disse-lhes, pois, Jesus: Você apanhou? Não tendes nada de comer? Peraí, que ele falou? Filhos. Tem algum texto diferente de filhos? Tem até filhinhos. Alguns textos. Filhinhos. Fala a verdade. Você se apanhou pelos seus colegas, tomou uma coça, foi para a cruz. Seus colegas no dia seguinte, vou pescar. Tipo aquele saída da escola, se apanhava sozinho, todo mundo correndo. Você chega e chama de filhos. Seja sincero. O que você ia falar? Seja sincero. Seja sincero. Seja sincero. Não é eu, não. Seja sincero. O que você falaria? Ô, Fulão! Ô, ratazana! Concorda comigo? Você entendeu o que eu tô falando? Filhos, filhinhos. Tá, beleza. Avança o texto. Pergunta, não tens nada de comer? Respondeu, não. Disse-lhe ele, não saia dele. Agora vai no texto de Pedro falar, tu me amas? Aí já tá lá embaixo. Lá embaixo. Lá no finalzinho mesmo, da vida. Pela terceira vez ele disse. Então, peraí, não, calma. Vamos dissecar esse texto. São finalmente... Quando lhe terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, não
Respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeirinhos. Você entendeu isso? De novo, repete o próximo texto. Tornou a perguntar, Simão, filho de João, ama? Respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, pastoreia as minhas ovelhas. Terceira vez. Perguntou-lhe terceira vez, Simão, filho de João, ama? Entristeceu Pedro por lhe ter perguntado pela terceira vez, ama? E ele respondeu, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Disse Jesus, você entendeu o texto? Jesus pergunta para Pedro, Pedro, agapau, vou torcer um pouco o português com transliterado, tu me ama como um Deus? Tá aí? A sua versão tá? Você tem? Você me ama como um Deus? E Pedro responde qual verbo? Achou aí? Filéu, eu te amo como um amigo. Você entendeu a pergunta de Jesus? Você me ama como um Deus, Pedro? Eu te amo como um amigo. É a resposta de Pedro. Pela segunda vez, Pedro, tu me amas como um Deus? Pedro responde, te amo como um amigo. Qual a terceira vez agora? Não, só disse uma vez. Tá? Terceira vez, Jesus inverte o verbo. Pedro, você me ama como um amigo? Ele inverteu o verbo na última pergunta? Mas só dá para no original. Só no original. É. Ele vai falar, você me ama como um amigo? Ele se entristece. Você sabe de todas as coisas. Quer dizer, nem para amigo eu servi. Agora sim, Pedro, você reconheceu quem você é e quem eu sou. Agora sim, apacenta minhas ovelhas. Cara, entendeu essa colocação? Você me ama como um Deus. Pedro, eu sou um Deus para você. Você é meu amigo. Pedro, pela segunda vez, você é um Deus. Você me ama como um Deus. Você me vê como um Deus, Pedro. Eu te vejo como um amigo. Terceira vez. Pedro, se me vê como um amigo, ele se entristece e fala, tu sabe todas as coisas. Nem para amigo eu servi. Viu? É João que vai mostrar essa questão de Jesus sendo Deus. De forma forte. Bem forte. Agora sim, apacenta as minhas ovelhas. Por isso que é muito bacana você entender a visão do autor da Bíblia. No caso João. Ó, olha o slide ali, ó. Só vamos ler os tópicos. Jesus é Filho de Deus e Salvador. Ponto. Se você não crê em Jesus, a base do Evangelho é o quê? Qual é a base do Evangelho? Cruz, sangue, fé. Cruz. Cruz, sangue, fé. Cruz, sangue, fé. Não, não cola. Tá errado. Entendeu? Mas tô brincando. Cruz. Se você não acreditar que Jesus foi para a cruz, bom. Se você não acreditar que o sangue dele tira o pecado do mundo, e se você não tiver fé nisso tudo aí, viu? Então, bem claro, Jesus veio para todas as pessoas? Não. Veio para todos que? Três. E aquele cara? Não. Sim. Pergunta. Pode, você tá. Pode. Assim, pensando nisso aí, Deus criou tudo, certo? Aí ele criou também esses que ele sabia que não iam crer? Sim. Muitos não creem. Não, só para... Vamos lá, vamos entender aqui. Vamos piorar a sua cabeça. Boa é isso, é boa que... Boa é isso. Não, eu tava quieto. Você que começou com as perguntas. Vamos lá. Se Deus quisesse que todas as pessoas fossem salvas, Ele queria as pessoas autônomas, como robô. Gente,
Eu não, vou falar aqui diante das câmeras. Eu não creio em livre-arbítrio, pela minha crença. Eu não consigo crer em livre-arbítrio. Você é Gilson, Gilson, você pode crer, eu não creio. Mas fique à vontade, não está errado não, pode ficar à vontade. Vamos lá. Eu creio em livre agência, livre vontade. O que é o livre-arbítrio ou o livre vontade? Tá, agora eu creio em livre-arbítrio, só agora. Você não toma suas decisões? Sim. Se Deus quisesse que todo mundo fosse para o céu, ele queria gente como máquinas. É todo mundo para o céu. Deus não precisa do nosso dinheiro. Deus não precisa que a gente vá. Nada disso. Não precisa disso. Ele só te pede obediência. Ele só te pede isso. Então, se ele quisesse que todo mundo fosse como se fosse uma caixinha de ovo, todo mundo latadinho ali, eu faço. Até os anjos têm livre vontade. Mas essa parte caiu. Baseado nisso aí, só quer dizer, então, que não poder. É a escolha sua. Não é sobre isso. Mas a escolha é sua, de crer ou não crer. Não, sim, eu entendo isso aí. Quer dizer assim, então não seria, assim, vamos botar direito, ou, sei lá, proveitoso, valioso, ele criar todo mundo bom, o que seria desse jeito aí? Mas não existe o mal. Mal não existe. Não tem um bom e mal. Diga assim, quem crê e quem não crê. Então, se ele quisesse que realmente toda a criação fosse direto para o céu, isso é Éden. Houve uma mácula no Éden. É isso que a gente tem que entender. O Éden foi manchado. Então, quando esse Éden é manchado agora para você chegar no céu, você tem que ter escolhas. A decisão é sua. Entendeu? Por que Adão sai do paraíso? Por que ele sai? Não, por que ele saiu do paraíso? Não. Fala do meu Adão, não. Por que ele sai do paraíso? Porque ele desobedeceu. Não. Também não? Não. Tava lá, filho. Por que Adão... Pensa, gente. Vocês são teólogos. Eu quero que vocês pensem. Vai, achou o rastro. Mas esquece a maçã. Não, você tava no rastro, você saiu, velho. Tá lá. Tá lá no paraíso. Tá lá. A única coisa que eu não queria fazer era comer essa fruta da árvore da vida. Tá, mas quantas árvores tinham lá? Não, tinha mais. Tá, mas quais são as duas árvores importantes no paraíso? Não! Não, pai, Ele só tinha duas árvores. que duas árvores? Que problema é esse? Tem duas árvores? Só tinha duas que não podia comer. Uma vez não podia comer. O quê? Não! Gente! Não! Me ajuda? Presta atenção! Vamos lá. Abra em Apocalipse 22. Eu tenho que jogar para vocês lembrarem o que está lá. Viu? João. Não, nada disso. Estaria lindão lá. Até hoje. Acha a árvore da vida. Chega, tá afim de... Entendi, né? Vai lá. Ache a árvore da vida. Apocalipse 22. Tá aí. Tava aí ontem. Eu estou no 22, então eu versículo. Assim, né? Acho no meio da sua praça. Vai, Claudinha. A Claudinha já achou. Peraí, qual texto você está achando, Claudinha? Qual a referência desse texto em Gênesis? Acha.
Não. Versículo 2, no meio da sua praça. Gênesis 9. O rio da água da vida, está escrito na minha. Apocalipse. Mas vai lá em Gênesis. Agora volta para Gênesis. A brincadeira é essa. Essa que é a coisa boa, uai. Vai lançar aí. Achou? 9:2. Todos os animais da terra, todas as aves do céu, todos os animais que rastejam pelo chão. Não. Você deu referência errada aí. Não, calma aí. Não. Gênesis 9:2. Não, é 9:2 e a parte do Noé. Existiam duas árvores importantes. 2:9. O Senhor Deus fez brotar da terra toda a qualidade de árvores agradáveis à vista e boas para comer, bem como a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem. Opa! Então são duas árvores. A árvore do conhecimento é a vida da vida. O que essa árvore da vida faz? Aí Da vida eterna. é mais. Não tem mais. Agora, volta a pergunta. Por que Adão sai do paraíso? Vai. O que aconteceria com ele? Ele Porque senão ele morreria. teria vida eterna. Ele não teria vida eterna, ele iria Se morrer. ele comesse da Se ele comesse da árvore, ele iria. Olha, a aula está estressada, tá pegada. É por isso que Deus fala que você vai morrer. Então, por que você não vai morrer lá em Apocalipse? Vai pro Apocalipse. Porque nós vamos ter vida eterna. por causa da árvore da vida. Então, se Adão peca e continua no paraíso, o que ele ia fazer com aquela folha? Ele ia morrer? Precisava de regeneração, salvação, redenção? Não! Ele tem a árvore da vida. Não precisa de nada disso. Então, por que Adão sai do paraíso, nosso Adão? Então, quantas árvores tinha importante no paraíso? Duas. Da vida e do conhecimento. E aqui em Apocalipse ele fala assim, e as folhas das árvores são para a cura das nações. Exatamente. Adão ia cair de cabeça na pedra, tomar uma folha e acabou. Sim. Nunca ia morrer. Então ele não comeu da árvore do Então, Deus conhecimento. escondeu a árvore. Comeu a maçã. Mas não comeu da vida. O conhecimento, não Não a da vida. Da vida ele comeu até o último momento. Depois que saiu do paraíso, não comeu mais. Aí ele morre. Deus esconde, né? Ele é só... Opa! Gente, às vezes o conhecimento. vamos lá, gente. Vamos entender. Se ele não sai do paraíso, ele ia ter vida eterna, não morreria. Claro. Vamos pensar aqui. Todo pecado tem uma linha da consequência. Todos. Então, o cara errou. O erro... Ó, aquela história que... Você começou essa história. Eu estava quieto. Vim aqui, ia trabalhar, ia ficar com meus slidezinhos, ia para casa feliz. Então vamos aqui, ó. A gente tem que ter o seguinte: é uma decisão viver com Jesus ou querer ou não. Sim. Você tem que escolher essa vida. É o que você falou. Você antes do pecado você não conseguia ver. É como se tivesse um véu na sua vista. Sim. Tem pessoa que você pode estar morrendo, tá lá com aceita Jesus. Não. Não. Para onde ele vai? Vai para o céu? Não. Vai, gente. Não vai. Vai, gente. Entendeu isso? Então, Para aqueles que creem, o livre-arbítrio não é tão livre assim. entendeu por que eu não tenho livre-arbítrio? Não é um livre-arbítrio. Vamos lá, fechar meu olho. Não precisa responder, não. Vou fechar meu olhinho, tá? Você crê na Bíblia? Eu vou te fechar. Você crê em Jesus? Você dá dízimo de ofertas? Você faz tudo isso aí que a Bíblia mandou você fazer. Aonde está o seu livre-arbítrio? Agora, não. Você só faz o que a Bíblia mandou você fazer. O único que é o pai da fé, quem é? Abraão. Por quê? Não tem lei, ele faz de acordo por Melquisedeque.
Entendeu? Então, a gente tem que entender que o que se faz está na Bíblia fazer. Então você tem dois senhores, ou Jesus ou o diabo. Não tem meio termo. Ou você serve um, ou você serve o outro. A decisão é sua. A carne é fraca e o espírito é forte? Eu sei, velho. Eu não sei. Depende de quem você alimenta. Paulo já falou sobre isso, né? Você pega o cara. Quero praticar. Romanos 7. Então, ó, eu alimento o meu espírito com coisas espirituais. Sim ou não? Eu vou ser espiritual. Eu alimento o meu espírito com coisas infrutíferas, carnais. Eu vou ser carnal. Agora preste atenção. Não, eu posso alimentar minha carne? Posso, sim. Depende. Com prazeres? Depende com que prazeres. Não, depende. Depende dos prazeres que você vai ter. Pensa comigo, gente. Eu posso sim, dentro das coisas lícitas. Sim, tá, sim. Ah, peguei vocês. Como assim? Peraí, velho, deixa eu terminar. Vamos lá. Você está fazendo as coisas lícitas dentro da ordem, dentro da decência, dentro de um casamento, dentro de uma relação tranquila. Você não está alimentando sua carne? Igual, eu vou sair. Vou para Gramado, velho. Tem que estar com grana, né, velho? Ixi, não dá nada. Aquilo é caro pra caramba. Você vai falar assim, não, eu quero... Pô, você trabalhou o tempo todo, você ralou, você sabe, ficou ali pagando aquele monte de boleto, sabe? Quiser ter uns meus lá. Aí você fala assim, cara, eu quero me dar um presente. Eu quero fazer um cruzeiro. Quero viajar. Eu quero ficar lá no cruzeiro 7, 8 dias de papo alto, vivendo a minha vida, alimentando a minha carne. Posso? Posso. Qual o problema? Qual o problema? Estou fazendo de forma lícita, não estou roubando ninguém, não estou gastando dinheiro de ninguém, estou fazendo da forma correta. O problema é você alimentar tanto a sua carne quanto o seu espírito de forma ilícita. Isso vale para o espírito também. Lembra que você estava falando sobre a questão da alimentação? Pode, normal. Agora, imagina aqueles caras que tomam injeção, você acha que é lícito? Né? Vamos pensar assim. O cara vai, do nada, o cara já fica... Aí vem a consequência, né? Vem a linha da consciência. Entendeu o que eu estou falando? Então, você tem que entender, esse é bom demais. Saudade do meu amigo aqui. Sempre. Dá um abraço aqui. Meu amigo crossfiteiro. Rapaz, essa família é só de bravo, velho. Eu vi o treino de vocês, meu Deus. Esse rapaz faz, eu acompanho ele, rapaz. Alimenta a alma e o espírito. Ó, viu? Vai ter outra. Vai ter. Olha lá. Isso aí, você é brabo. Tu vê ele e a esposa fazendo uns treinamentos bons de rir. Então, o que acontece, gente? É o livre-arbítrio ou o livre-agência. Você escolhe, você quer ou não ser cristão. Há um preço a pagar. Você está aqui estudando Bíblia, você vai para a igreja, você faz as coisas. Mas é isso que a gente tem que entender. Propósito que todo mundo fosse salvo? Sim. Mas nem todo mundo... Tem gente que está dando a mínima. Vamos lá, vamos fechar o olho de novo. Olha o show da Lady Gaga aí. Não vi também não. Mas vamos entender. Você pega metade dali, não vou pegar todo mundo não. Metade dali quer saber de Jesus? Mas tinha para mais de 2 milhões de pessoas. O cara falou que entregar um inferno e descer direto pro... Ele tá nem aí, cara. Ele vai pro inferno e fala assim. Só que na cabeça dele, ele acha que fazer uma aliança com o diabo aqui vai lhe garantir um lugar especial no inferno. Ó, é o inferno. Não! Ó, olha o mundo grego de novo. Tá na hora? Olha só um minutinho. Olha só, não é o mundo grego? Olha de novo a influência grega. Como é que é o mundo grego? Como é que é o inferno grego? O diabo grego? Não ri, não! Por quê, pastor? Eu nem sei te dizer o que é. É o capeta de... O capeta de barbinha
É eu não, hein? Com tridente, o rabinho, o tudo, as patinhas. Tridente, rabinho. Tá parecendo uma coruja. É o que eu tô dizendo acertado. Churrasco não. Mas e tá com o cara. Eu ia falar aquele Deus lá do baixo, esqueci o nome dele, né? Com esse tridente aí. O caldeirão, fazendo lá um ensopado. Vai dessa. Não é o que você vê no Tom... Gente, vê o desenho Tom e Jerry, é um diabo grego. Sério, não, é sério, eu tô falando sério. O diabo, no mundo que as pessoas acham que ele vai chegar, se eu faço uma aliança com o diabo aqui, vou chegar direto pro inferno, vou descer e vou ficar junto com o Satanás aqui, só banando o caldeirão. Não consegue entender que o diabo está aqui. Ele está aqui. Como é que está o inferno? Vazio. Não. Tá vazio. Por que vazio? Porque ele ainda está ceifando com uma ceifadora, uma coletadora a laser, Mega Pur Master, com um monte de drone. E a igreja ainda está com uma faquinha de cozinha, cortando as coisas. E ele está lá com um monte de drone. Faz uma festa dessa, olha só quanto já pegou ali um punhadão. Aí eu te pergunto, aquela galera que estava ali, vou pegar metade, porque tem muitos ali que ainda creem, tem gente ali que crê, tá ali porque guarda bagunça, mas tem uns ali que não... Ajuda. Tem uns filhos de crente que vai falar assim, volta. Ó, vou falar aqui, eu vou falar. Vocês vão rir, vou falar da minha vida, tá? Vai dizer que o senhor também era fã da Lady Gaga. Lady Gaga não. Acontece, a gente Não. No Rock in Rio. Ó, vou contar minha história. Não, é sério. Você não sabe de nada. Eu tinha recém-convertido, estava ainda muito perdido, louco, perdido, muito doido. E eu amava AC/DC. E minha tia falou assim para mim, eu já estava com tudo esquematizado para o dia do AC/DC. Chovendo, aquela coisa, os colegas já estavam todo mundo no esquema, primeirão, lá atrás. Minha tia sabia que eu ia. E eu falei, eu não vou. Minha tia, eu sei que você vai, porque eu fiquei sabendo que seus colegas já estão tudo organizados. Eu sei que você vai. Você vai dormir debaixo, aqui, igual cachorro, do lado da minha cama. Eu dormi. E eu falei, tia, não, pode ter certeza. Você vai vir para minha casa e vai dormir aqui, no meu quarto, do lado da minha cama. Tia, confie em mim. Eu sei que o diabo vai te tentar para você ir. Eu sei que você não vai resistir, você ainda é novo na fé. Fica aqui na minha casa. Minha tia fez comida, fez um monte de coisa. Eu falei, tá bom, tia. Eu sou obediente. Eu lembro direitinho que eu fiquei lá, ela montou a cama, meu tio ria pra caramba, você tem que dormir no meu cachorro aí? Eu deitei ali do lado da cama dela, você vai dormir aqui. Porque eu sei que você vai no choro. E eu passei as coisas, cara, na última hora, assim, de madrugada, assim, ela falou assim, e passava uns flashes do show, né? Ela falou assim, vamos ligar a televisão para ver o show? Eu falei, não, tio, vou ver. Ela, Gilson, você nunca mais vai esquecer essa experiência. Porque a sua carne ainda é muito fraca para essas coisas. Eu lembro até hoje, todo mundo, você não foi, você falou que você é um furão. Foi minha tia, não me deixou ir. Você que... Minha tia, mas ela é sua tia. Não importa, ela
foi clara para minha vida. E até hoje eu lembro desse show. Eu era doido para ver o AC/DC. Dava assim, tudo planejado, tinha um dinheiro, perdi dinheiro. Eu não fui por obediência. Mas a frase que ela me deixou claro foi: você ainda é muito fraco na fé. Você, na última hora, eu te conheço. Vão te chamar, você vai dar um beijo, você vai dormir aqui. E meu tio ria, falava assim: tá dormindo igual cachorro aí, cachorro aí. Brincando, depois, sabe, me levando a brincadeira para ver se, sabe, tirava aquele nó. Poxa vida, caramba, eu não vi esse DC. Até hoje eu lembro disso. Toda vez que vejo assim, eu lembro assim, gente, eu tinha tudo para estar ali. Mas o que eu quero mostrar com isso? O recém-cristão, o recém-evangelista, agora novo na fé, ele tem que entender que ele tem que ter os princípios bíblicos. Isso foi, para mim, uma lição. Que hoje, eu posso falar hoje assim, uma boa. Valeu a pena. Valeu a pena eu não ter ido. Ah, poderia ter acontecido alguma desgraça comigo lá. De repente estava no colo do capiroto. Mas marca a vida cristã de um recém-convertido. Aprendizado. Sacou o que eu estou falando? Marca. Então, a gente acha que o mundo espiritual é só flores, não, armadilhas. Sabe, tem coisas que vêm sorrateiramente na tua vida e te tira da fé. Por isso que eu falo, o que é mais forte, a carne ou o espírito? Eu não sei, o que você alimenta? Por isso que João está colocando Jesus como Deus. Se você ficar alimentando coisas carnais, você só vai falar. É igual aquela criança que só ouve palavrão dentro de casa. Aí do nada ele solta um palavrão no meio do microfone da igreja. Todo mundo. É que ele ouve na casa dele. Você quer que ele replique o quê? Ele fala que o coração está cheio. Está entendendo? Então eu consegui, de forma clara, falar sobre João. Por que eu inverti em João? E agora nós vamos entrar em Lucas. Já está na 8h20, 8h30. Vamos lá, dar uma pausinha, que a gente vai falar agora de Lucas. E eu quero entrar em Lucas para pegando um pouquinho de Atos, tá bom? Vamos lá, dar um tempinho, rapidinho. Vou fechar aqui a aula, interromper a gravação.